meninas, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nessa iniciativa muito legal da Evelyn, nesse projeto Mulheres, Namoro e o Evangelho. Inclusive o próprio nome já nos dá aí o gancho para o assunto que eu quero falar com vocês. Eu escrevi o livro, de cabeça para baixo não, Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. Esse é um livro que pode ser lido por solteiras, ele tem uma linguagem bíblica, não tem nada de errado uma solteira ler esse livro, nem homem ler. Eu escrevi realmente para o povo de Deus. É um livro que mostra o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. E dentro do livro eu falo sobre 8 mentiras. E eu quero falar com vocês sobre uma dessas mentiras que nós acreditamos e creio que é uma mentira que, de certa forma, todos nós acabamos caindo de uma forma ou de outra. E é a mentira de que sexo é em primeiro lugar para satisfazer o meu prazer. Como o próprio nome do programa, do projeto que vocês estão fazendo parte diz, né? Mulheres, Namoro e o Evangelho. Na verdade, quando nós estamos falando da vida cristã, o Evangelho ele vai direcionar todas as áreas da nossa vida, inclusive a área sexual. E eu estou muito feliz com essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto, porque infelizmente a gente não fala a gente não fala sobre sexo na igreja em geral, e muito menos com os solteiros. E isso é um erro, porque nós precisamos instruir. Porque vocês serão instruídos de uma forma ou de outra. E se não for instruído biblicamente, a instrução vai ser a do mundo, né? E a verdade é que o mundo tem doutrinado vocês. E uma das mentiras que o diabo nos conta, a partir de tudo que nós vemos no mundo sobre esse assunto, é essa mentira de que sexo seria em primeiro lugar para satisfazer o nosso prazer. E não é isso que a Bíblia ensina, né? O casamento, ele é a união de um homem e de uma mulher com o propósito de glorificar a Deus. Não tem nada mais representativo da Trindade do que o casal. Deus fez 2 seres diferentes, o homem e a mulher, de uma maneira que eles se complementam e que 2 formam um, né? Deixará o marido, o pai e a mãe e se unirá à sua mulher e os 2 serão uma só carne. Então essa questão de 2 seres que formam um só, que formam uma unidade, é uma representação que nós temos do que é a Trindade, que são 3 pessoas diferentes e que vão formar um só Deus, né? O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse princípio do unir não significa só de uma só carne, não significa somente a relação sexual, mas o casamento ele tem esse propósito de uma união. O termo aí no hebraico desse unir seria algo como um colar, algo que para você soltar, você precisaria quebrar, porque é algo que não se solta mais. Então o casamento ele tem essa aliança. E Deus fez o sexo para que ele seja aproveitado dentro do casamento, porque é algo que implica uma entrega, o objetivo da relação sexual. Se a gente olha 1 Coríntios 7, Paulo vai dizer que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem a esposa sobre o seu próprio corpo, que o corpo do marido é da esposa e o corpo da esposa é do marido. Então, dentro do casamento existe essa entrega total, né? Uma entrega de confiança. Então você vai estar dentro de um ambiente de uma aliança, foi feita uma aliança diante de Deus, diante dos homens também, mas um compromisso de estar juntos enquanto viverem nessa terra. Então esse é o ambiente ao qual Deus desenhou o relacionamento sexual para acontecer, para que a esposa pudesse dar prazer ao marido e o marido dar prazer à esposa. Então esse erro de pensar que o relacionamento sexual é em primeiro lugar para me dar prazer é o que tem feito muitos solteiros caírem em imoralidade, na masturbação, no relacionamento sexual precoce antes do casamento, né? Porque eu vou ali buscando o meu prazer e eu já começo errado, eu já começo enganada. E as mentiras do diabo, elas nunca trazem a satisfação que elas prometem.
Então a maneira correta de você usufruir da beleza do sexo como Deus criou é dentro dessa aliança do casamento, em algo que existe um compromisso, um homem que está comprometido com você. Então você não vai buscar satisfazer um homem qualquer, mas é buscar satisfazer o seu marido depois do compromisso do casamento. Né? Então como é que eu coloco isso aqui no livro? Essa mentira é a mentira número 6. Para vocês verem aqui, ó. Mentira número 6. Então seria sexo primeiramente para satisfazer o meu prazer. Não, né? O que acontece quando acreditamos nisso? A resposta é simples. Se eu acredito que sexo no casamento tem o principal objetivo de me dar prazer, quando eu não estou com vontade eu não faço. Então isso dentro do casamento vai acontecer, vai fazer com que a esposa seja egoísta, se ela achar que isso é só para ela, para o prazer dela. Mas não. Como a gente falou, como eu falei para vocês de 1 Coríntios 7, que vai falar sobre isso. Então, assim, o sexo ele é uma expressão de amor para o cônjuge. Então, quando a gente pega o que é o amor bíblico, alguns pontos que eu vou explicar aqui no livro, que o amor bíblico, ele busca o interesse do outro. Então, ele é algo que eu faço em benefício do outro, eu faço bem para o outro. Então é algo que dentro do casamento eu vou buscar para satisfazer o meu cônjuge, não em primeiro lugar a mim. O amor ele serve e se sacrifica pelo outro. Então é algo que eu quero que tenha dentro do meu casamento, que o meu marido também tenha esse compromisso comigo, né? E não um homem qualquer que eu vá me entregar, me envolver sem nenhum compromisso, sem nada firmado diante de Deus, né? O amor ele considera o outro mais importante do que a si mesmo. E dentro desse assunto aqui eu creio que a gente poderia ficar ainda falando muito tempo por conta de uma outra mentira que a nossa cultura diz, que nós devemos nos colocar em primeiro lugar. E não é isso que as escrituras nos dizem, né? A Bíblia manda nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a gente já se ama. Então nós precisamos, como Jesus, né? Aqui eu vou mencionar o trecho de Filipenses 2, de 3 a 7, que Jesus não levou em consideração ser Deus, mas se esvaziou daquela posição de ser Deus e veio ao mundo para ser um servo. Né? Então, isso é a prova de amor, o amor sacrificial. Deus manda nós amarmos como Ele nos amou, acabei de falar, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós já nos amamos. Né? Então isso é uma coisa para acontecer dentro do casamento e nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Então a partir do momento que nós somos salvos em Cristo, nós entendemos o amor de Deus por nós a ponto de sacrificar o seu próprio Filho por conta dos nossos pecados, nós aprendemos esse amor sacrificial e nós aprendemos que o relacionamento sexual dentro do casamento ele também está revestido dessa ideia do Evangelho. E o amor ao outro, o amor sacrificial, o amor servo. E, minhas irmãs, isso é algo que é para acontecer somente dentro do casamento. O relacionamento sexual não é algo para você em primeiro lugar. Não caia nessa mentira do diabo, né? Eu sei que algumas já devem ter caído e sabem que o resultado disso é só culpa, tristeza, afastamento de Deus. Mas eu quero também deixar uma palavra para você que já se envolveu com isso, que a graça de Deus, ela nos alcança em qualquer lugar. Não existe pecado grande o suficiente para te afastar da graça de Deus. Se você se arrepender verdadeiramente, o Senhor está de braços abertos para te perdoar, para te purificar e Ele pode restaurar a sua vida, assim como Ele restaurou a minha. No livro eu falo um pouco do meu testemunho e não venho de uma família cristã e Deus restaurou a minha vida completamente nessa área e eu louvo o nome dEle por conta disso. Viu? Então que nós nos acheguemos a Ele e possamos esperar o tempo certo de usufruir da maravilha que é o sexo dentro do casamento, abençoado por Deus. Então é isso, minhas irmãs. Minha oração é que o Senhor aplique essa palavra ao coração de vocês e que vocês continuem aí crescendo no conhecimento dEle para a glória dEle.